Eles aprenderam, eles agora quando olham para mim ou para a mãe deles, eles perguntam, tá feliz? Aí a gente, tô feliz, e você? E aí a Kiara e o Kalel agora aprenderam a palavra radiante. Aí agora eles respondem, eu estou radiante, papai, radiante. E é exatamente assim que eu me sinto nessa noite, eu estou radiante, cheio de alegria por poder estar aqui com a igreja nesse momento, nesse tempo, para compartilhar a palavra. E eu quero, com muita alegria, também dizer que eu não estou sozinho, tá? Hoje eu vi com um grupo aí, a Igreja Presbiteriana Novo Amanhecer está comigo aqui. E eu quero apresentá-los para vocês ali. Está lá a minha digníssima esposa Raquel, que vocês já conhecem. Ao lado dela está ali a Maísa e o Nelber. Isso, do lado do Nelber ali. Vocês vão ter que ficar de pé para o pessoal conhecer vocês, tá? Olha lá, ó. Que ela é a Maísa, o Nelber. A Maísa, nós não sabemos ainda, ela está grávida, não sabemos se é o Caleb ou se é a Lavínia. Estamos orando para que Deus abençoe. Está o Alan e a Mariana também. Na frente deles aqui está a Natália, o Isaac e o Benjamin também. Lá atrás está a Lívia e o Jefferson, isso. E está o irmão Heitor também ali com a sua esposa. Ali, que benção ali. E o Henrique está aí ainda? Está dormindo, menino? O pequeno Henrique está dormindo ali, ó. Que benção. Obrigado por vocês estarem conosco aqui hoje, estar nos acompanhando nesse tempo tão especial para mim e para a nossa igreja. Essa igreja Bela Jerusalém é a igreja que nos abraçou, irmãos. É aquela que eu vos disse que apoiou o nosso projeto e que está conosco nessa jornada para a plantação da Igreja Presbiteriana Novo Amanhecer no bairro. É porque eu estou pensando, tem 3 bairros próximos ali, eu estou orando onde Deus vai me conduzir, Manuel Pena, em nome de Jesus. Poder sentar, queridos, obrigado, tá? Que bênção, glória a Deus, maravilha. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, no livro do Êxodo, capítulo 16, livro do Êxodo, capítulo 16, eu vou fazer a leitura dos 10 primeiros versos, contudo eu vou expor todo o capítulo 16. Eu quero que você acompanhe comigo essa exposição. Deus tem uma palavra para o teu coração, assim como Deus, mediante o Espírito, ministrou no meu coração essa palavra, eu quero compartilhar com vocês. Deus tem falado profundamente comigo por meio dessa mensagem. Eu quero assim ser fiel a tudo aquilo que Deus assim colocou no nosso coração para com a igreja nessa noite. Êxodo capítulo 16, quem achou diga achei, quem não achou diga EBD, Escola Bíblica Dominical. Diga-se de passagem, hoje uma aula excelente para você que não veio, eu te convido a participar, exposição de Apocalipse, para quem gosta, e você que é crente precisa conhecer esse livro que nos traz esperança, para saber do nosso futuro. Então venha aprender mais da palavra de Deus. Foi uma aula maravilhosa com o nosso irmão presbítero André. Êxodo 16 diz assim, do versículo 1 ao 10: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã
vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Até aqui, eu te aconselho a não fechar a Bíblia. Nós vamos caminhar nesse texto, em todo esse capítulo. Queridos irmãos, quando nós abrimos esse capítulo 16 do livro do Êxodo, nós encontramos aqui uma das passagens mais marcantes de toda a jornada do povo de Israel. Esse capítulo 16 é como se Deus abrisse diante de nós um grande espelho, um espelho que revela como Ele trabalha, mas também revela como nós muitas vezes reagimos diante das crises da vida. O texto aqui ele nos leva até ao deserto de Sim, um lugar seco, um lugar árido, um lugar vazio, um lugar difícil. Exatamente 1 mês e meio depois que Israel saiu do Egito, o povo havia visto o mar se abrir, o povo havia visto as pragas no Egito, o povo havia experimentado a mão poderosa do Senhor em cada uma desses milagres. Mas agora, diante da escassez de comida, surge a primeira grande crise depois da libertação. E é interessante observar e perceber que como que a fome rapidamente traz à tona um sentimento profundo de desespero. Porque o texto nos diz que o povo começa a murmurar contra Moisés e Arão, e no fundo ali, do fundo da angústia do povo, eles começam a olhar para trás, como se a escravidão tivesse sido melhor do que o deserto. Eles dizem: quem nos dera que tivéssemos morrido no Egito, onde comíamos pão com fartura. Veja que coisa impressionante, a saudade da escravidão, porque quando falta fé, queridos irmãos, qualquer lugar parece melhor do que o caminho que Deus está nos levando. Mas mesmo diante da ingratidão do povo de Israel, mesmo diante da murmuração do povo de Israel, o nosso Deus é um Deus que responde a cada um de nós. E aqui no texto, Deus responde não com ira, Ele responde com graça. Ele promete enviar um pão do céu, que é o maná, um alimento divino que sustentaria o seu povo durante toda a caminhada do deserto. E meus irmãos, essa experiência do povo de Israel no deserto nos ensina profundamente como que nós podemos viver na dependência de Deus. A forma como eles reagiram, a forma como Deus respondeu e o que aconteceu ao longo do capítulo 16 ilumina a nossa própria jornada, porque nós também enfrentamos desertos, nós também enfrentamos ou lidamos com a escassez, nós também lidamos com a ansiedade quando nos falta alguma coisa. Nós também somos tentados a murmurar em momentos de crise, em momentos de angústias, em momentos de dor. Nós também murmuramos. Por isso, eu quero convidar você nessa mensagem, nessa noite, a olhar para esse capítulo com o coração aberto, para entender juntos como que eu e você podemos viver diariamente na dependência do Senhor. Sendo assim, eu quero pregar com base no seguinte tema nessa noite: vivendo na dependência de Deus. Vivendo na dependência de Deus. Se não, vejamos algumas lições que esse texto nos traz. Em primeiro lugar, queridos irmãos, para vivermos na dependência de Deus, nós devemos
confiar em Deus sem murmurar. Essa é a primeira lição que o texto nos traz. Para vivermos na dependência de Deus, devemos confiar em Deus sem murmurar. Os 3 primeiros versos nos mostram exatamente isso. Que o povo, todo o povo, começou a murmurar contra Moisés e Arão. E o texto diz que toda a congregação, não foi apenas alguns, não foram apenas um grupo isolado, não foi um grupinho insatisfeito, não. O texto diz que toda a congregação começou a murmurar contra Moisés e contra Arão. A palavra murmurar aqui significa reclamar repetidamente, como um eco que não para. Eles estavam ali tão tomados pela insatisfação que já não enxergavam mais o cuidado de Deus. E eu concordo com o comentarista que diz que murmurar ou murmuração é um cântico do inferno. É aquela pessoa que ela não expressa, talvez verbalmente, o que ela quer, mas ela fica ali balbuciando. Já viu aquelas pessoas que quando você vai viajar, aí ela quer ir para o caminho? Não sei por que nesse caminho, não sei por que tem para isso aqui, eu não sei por que tem que ir assim. Ela fica falando, fala sem parar. Ou aquela pessoa que de repente você combina com ela algo e vocês querem ir num lugar diferente e a pessoa quer ir em outro lugar, ela fala, não, mas eu queria ir em outro lugar, esse lugar aqui, ó, tá cheio de gente aqui, eu não sei para que vir aqui, aí não vai dar certo. Ela começa, o povo estava desse jeito, murmurando, é um cântico do inferno, aquele eco repetidamente que não para. Assim estava toda a nação de Israel na cabeça de Arão e de Moisés. Eu não sei para quê, no sucesso para cá, não sei para quê, estava tudo bem no Egito, estava comendo, tinha tudo lá, não sei para quê, nós vamos ficar no deserto agora, nós vamos morrer aqui nesse deserto. Você imagina isso? Se você acha que uma mulher reclamando é chato, imagine toda a nação de Israel. Se você acha que um homem reclamão é chato, esposa, que homem quando reclama é pior que mulher. Imagine toda a nação de Israel na cabeça de Moisés e de Arão. Só reclama. O homem, diga de passagem aqui, só abrir um parênteses, a gente só reclama quando chega no salário, que você olha que não sobrou nada, aí você fala, não sobrou nada, não sei para quê, só recebo, não vejo a cor do dinheiro, só pago o conto, fecha parênteses. E a mulher nos lembra, é assim mesmo, só isso. E repare bem, eles dizem que preferiam ter morrido no Egito junto das panelas de carne, como se aquele lugar fosse bom. A murmuração, queridos irmãos, faz que a nossa memória tenha como que se fosse uma distorção. Eles se lembram da comida, mas se esquecem da escravidão. Eles lembram da comida, mas eles esquecem da humilhação. Eles se lembram da comida, mas esquecem dos açoites, dos chicotes, do sofrimento que eles estavam sofrendo no Egito. E quando eles começam a reclamar contra Moisés e Arão, a verdade é que eles estavam murmurando contra Deus. E o problema aqui não é a fome em si. O problema não era a fome, mas a incredulidade. A incredulidade. Isso por quê? Que a murmuração sempre revela um coração que deixou de confiar. A murmuração sempre revela um coração que deixou de confiar em Deus. Agora, meus irmãos, trazendo todo esse contexto para a nossa realidade, perceba como que a murmuração se tornou normal no nosso tempo. As redes sociais é como se fosse um grande deserto de reclamações. Pessoas que reclamam do trabalho, pessoas que reclamam do casamento, pessoas que reclamam do corpo, que reclamam da saúde, reclamam da igreja, reclamam de tudo. Parece que as redes sociais virou este lugar, um deserto que quando você abre algumas páginas, só vê pessoas reclamando, se queixando, murmurando de tudo. Vivemos tão acostumados com a aceleração das coisas, a velocidade das coisas, que qualquer espera parece um grande deserto. E quando Deus não age na hora em que nós queremos, o nosso coração quer ter tentado
a voltar para o Egito. Quando Deus não faz na hora em que a gente quer certas coisas que achamos que deveríamos ter, a nossa tendência, o nosso coração nos conduz a uma memória do passado, a querer retornar para o Egito. E o Egito hoje talvez possa ser um pecado antigo, que você já não fazia e você quer voltar a fazer. Talvez uma zona de conforto, talvez um relacionamento conturbado do passado, talvez uma fase passada da vida. A murmuração nos faz idealizar o lugar de Deus, de onde Deus nos tirou, como se fosse melhor do que a liberdade que Ele nos traz. Muitos de nós, queridos irmãos, vivemos sim crises financeiras, crises emocionais, crises espirituais, e logo nós pensamos: por que eu estou passando por isso? Por que a minha família tem que passar por isso? Por que no meu casamento eu tenho que passar por isso? Só que o deserto de Deus nos ensina que deserto sempre foi a sala de aula de Deus. Ele nos leva ao deserto não para nos matar, mas para nos ensinar. Oséias capítulo 2, versículo 14, o profeta diz: eis que eu vos atrairei ao deserto, e ali lhe falarei ao coração. O povo murmurou justamente no capítulo 16, que é o capítulo onde Deus enviaria um maná, sustentaria eles, porque a murmuração nos cega para o milagre que Deus já está preparando para nós. Isso me lembra a história de um jovem, que retrata muito bem isso. Um jovem fazia uma trilha durante uma tempestade. Esse jovem então começou essa trilha, e quando começou a chover, a chuva foi aumentando, e ele então começou a reclamar, e ele reclamava sem parar. Ele reclamava do peso da mochila, ele reclamava da lama nas botas, ele reclamava da dificuldade, até que ele percebeu que a capa da mochila tinha rasgado. Aí ele pensou: pronto, agora vai molhar toda a minha comida, agora vai molhar tudo que eu tenho agora. Mas quando ele abriu a sua mochila, ele viu que tudo estava protegido. Por quê? O que ele não sabia era que um senhor muito experiente de trilha, que vinha alguns quilômetros atrás, percebeu que a sua mochila estava rasgando, e sem que aquele jovem percebesse, esse senhor pegou uma capa nova, cobriu a mochila dele, e aquele jovem nem percebeu que em todo o trajeto da trilha Deus estava protegendo as suas coisas. E assim somos nós muitas vezes. Muitas vezes nós, na nossa caminhada, murmuramos o tempo todo, reclamamos do casamento, dos filhos, do marido, da esposa, do trabalho, da vida, da saúde, reclamamos de tudo. E Deus continua nos protegendo na caminhada, apesar da murmuração, apesar da nossa reclamação. Por isso, nessa noite, meu desafio para você: antes de reclamar, antes de murmurar, agradeça o que você tem. Agradeça. Transforme a sua murmuração em oração de gratidão e de louvor a Deus. Peça a Deus um coração contente. Comece a enxergar as pequenas bênçãos que Deus coloca no seu caminho todos os dias, em nome de Jesus. Mas uma segunda lição eu aprendo nesse texto: para vivermos na dependência de Deus, em segundo lugar, nós devemos confiar na provisão de Deus. Confie na provisão de Deus. O primeiro, confie sem murmurar. O segundo, confie na provisão de Deus. Olha o versículo 4, o que o texto nos diz. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu o pão, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Veja bem, irmãos, depois que o povo murmurou, Deus responde. Só que Deus não responde com ira.
Deus não responde com juízo imediato. Deus não responde com desprezo. Muito pelo contrário. Deus responde com provisão. Provisão. O versículo 4 é extraordinário, porque ele diz: eis que vos farei chover do céu pão. É como se Deus dissesse assim: eu mesmo vou alimentar vocês aqui nesse deserto. Eu mesmo vou dar de comer para vocês aqui nesse deserto. E essa expressão aqui reforça essa iniciativa divina, porque não é merecimento, porque o povo não merecia, era um povo ingrato, era um povo reclamão, era um povo que murmurava. Essa ação de Deus aqui não era uma troca, não era também aqui uma recompensa, é graça de Deus. Deus decide fazer chover pão no deserto onde nada cresce. Deus decide fazer com que aquele deserto se tornasse no melhor hotel de 5 estrelas que havia naquele tempo, onde o povo havia de comer todos os dias o melhor café da manhã que eles poderiam comer. Só Deus pode fazer esse milagre, só Deus. Note também que Deus, ele dá instruções bem específicas. Deus diz assim: o povo colherá diariamente a porção para cada dia. O que isso ensina? Dependência diária de Deus. Deus não permitiu que eles guardassem para o maná para o outro dia. Não, era para o dia. O dia. Eles iam colher naquele dia. E se eles guardassem, pastor, o texto diz que alguns desobedeceram e quiseram guardar um pouco do maná, tá que Deus não queira dar no outro dia. Eles guardaram. O que aconteceu? Estragou e ficou fedendo, mau cheiro na tenda deles, onde eles guardavam o maná que não poderia guardar. E esse texto nos mostra 2 verdades profundas. Deus sempre supre nossas necessidades. Segundo, Deus usa uma provisão como um teste para ver se confiamos nele ou não. O final do versículo 4 é interessante: para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Deus estava provando o povo: eu vou dar um maná, mas vocês devem confiar em mim. Só pegue a porção para cada dia. Imagine um ansioso. Imagina a pessoa que é medrosa, desconfiada. Eu vou pegar aqui, mas será mesmo? Será mesmo? É um teste, é uma prova para ver se confia em Deus ou não. E Deus muitas vezes faz isso conosco, queridos irmãos. Nós vivemos numa cultura hoje marcada pelo medo do amanhã. Vivemos uma geração hoje, a famosa geração Z, que tem medo de não dar conta. Medo: será que eu vou passar na prova do vestibular? Hoje tem vestibular em alguns lugares. Mas será que eu vou passar? Eu não sei se eu faço. Eu não sei. Será que vai dar certo? Medo do amanhã. Será que eu devo casar agora? E se faltar dinheiro? Irmão, fica tranquilo. Casa logo, rapaz. Para de esperar. Deus está falando com alguém aqui, hein? Receba de Deus. Será que eu devo ter filhos? Em nome de Jesus, Deus está falando isso aí, ó. Receba a palavra de Deus, tenha, em nome de Jesus, Deus vai prover, irmão. Creia, em nome de Jesus, só receba, irmãos, em nome de Jesus. Muitos adultos vivem com medo também do amanhã, e só que eles expressam de uma maneira diferente. Deus, ele nos chama a confiar diariamente nele, diariamente. Tem uma história, me chama muita atenção. A história de um pai e um filho que caminhavam por uma estrada muito longa. E um menino pequeno, ele carregava uma mochila pequena, e o pai levava a mochila maior com um peso maior, com o restante de todas as coisas. E quando eles começaram a subir um morro muito íngreme naquela caminhada, o filho então percebeu que já estava cansado. E ele então começou a reclamar com o pai: pai, minha mochila está pesada demais. Está muito pesada, pai.
O pai olhou para o filho e disse bem assim: filho, olha dentro da sua mochila. Aí o menino parou, abriu a mochila, e ele então viu que só tinha uma garrafa de água e um lanche. Aí o pai: por que você está reclamando, meu filho? Sua mochila não está nem pesada. Mas sabe por que você está reclamando? Porque você esqueceu que é o pai que carrega o peso para você. Sabe por que nós reclamamos muitas vezes? É porque nós esquecemos que é Deus quem cuida de nós. Nós esquecemos que o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos mantém, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos manda, como diz o texto inicial, nos aquietar e saber que Ele é Deus e que Ele é exaltado entre a terra e entre as nações. Nós esquecemos que Ele é um Deus, é Pai que cuida dos seus filhos. Por isso que a gente reclama. Por isso que a gente esquece de confiar na provisão de Deus, porque esquecemos que Ele é nosso Pai, e que Ele não vai deixar faltar nada. A oração que Jesus ensinou: Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos dai hoje, Pai. E amanhã, Deus proverá. Deus proverá. Faça do simples o melhor banquete com a presença do Deus Todo-Poderoso. Faz do seu café da manhã, mais simples que seja, um pão com manteiga e um café pretinho, quente, ou se você gosta, um café com leite, o famoso pingado, mas olha para esse banquete e agradeça a Deus. Pai, obrigado por esse maná maravilhoso. Agradeça a Deus. Deus é o Deus de toda a provisão. Mas uma terceira lição que o texto me ensina: para vivermos na dependência de Deus, nós devemos também confiar em Deus e descansar nele. Confiar e descansar em Deus. Quando a gente olha o capítulo 16, agora lá nos versos 22 até o verso 26, nos conta um momento muito interessante, porque quando nós chegamos aqui no capítulo 16, o verso 22, nós vemos algo muito interessante. No sexto dia, Deus envia o maná em dobro. Presta atenção nesse detalhe. E Ele faz isso propositalmente, porque o sétimo dia será o dia de descanso, o sábado. Deus aqui está ensinando o povo que a provisão dele não serve apenas para sustentar, não serve apenas para alimentar o corpo, mas serve também para ensinar, serve também para dar ritmo, serve também para dar ordem, serve também para pôr limites, serve também para confiar nele. No sexto dia, eles colhem o dobro. No sétimo, eles não colhem nada. Por quê? Porque Deus quer que o povo aprenda que há um tempo de trabalhar, mas há um tempo que Ele trabalha por nós. Há um tempo de trabalhar, mas há um tempo em que Deus trabalha por nós. E o mais impressionante aqui, olha que coisa interessante, em todos os outros dias, se eles guardassem o maná, no outro dia estragava, cheirava mal. Mas na sexta-feira, Fábio, eles poderiam guardar, que no sábado não estava estragado. O que é isso? É a provisão de Deus, irmão. Quando vem de Deus, não estraga, Vinícius. Quando a bênção vem de Deus, não estraga. Quando a bênção vem por obediência a Deus, não estraga. Quando as bênçãos vêm das mãos de Deus e nós confiamos e obedecemos, não estraga, não estraga. O que Deus está dizendo é o seguinte: o descanso que eu ordeno, eu mesmo sustento. E descansar aqui não é preguiça, é fé em Deus. Descansar aqui não é falta de produtividade, é confiança em Deus. Deus instituiu o sábado para que o povo aprendesse a se deleitar nele.
Deus instituiu o sábado para que o povo aprendesse a parar, a respirar, a adorar, a contemplar a bondade, a majestade, o poder de Deus. E embora não vivamos mais na legislação cerimonial do sábado, o princípio continua o mesmo. O princípio espiritual do descanso em Deus permanece. Por quê, pastor? Porque nós vivemos numa geração que não sabe mais o que é descansar. Vivemos numa geração que corre o tempo todo. A todo momento nós estamos correndo de um lado para o outro, a gente não para. Trabalhos, estudos, redes sociais, metas para alcançar, compromissos, e tudo isso vai gerando em nós, como disse Augusto Cury em um dos seus livros, a sociedade se transformando em uma sociedade ansiosa, que é o mal do século, a ansiedade, que pega crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres, todos sofrem desse mal de ansiedade. E muitos adultos, na tentativa de ter uma vida melhor, por assim dizer, trabalham além do necessário. Trabalham demais, acumulam horas extras nos seus trabalhos, planejam lazer, planejam viagens, experiências, mas no meio de tudo isso perdem o essencial. E o que é essencial? Tempo para descansar a alma em Deus. Tempo para descansar a alma na presença de Deus. No deserto, Deus disse ao povo: pare, contemple as maravilhas que eu tenho feito por vocês. Nós gastamos energia demais com o que é supérfluo e energia de menos com aquilo que é eterno. E Deus pergunta para você, assim como perguntou a mim na preparação dessa mensagem: qual foi a última vez que você parou por uma hora só, para contemplar a beleza de Deus? Qual foi a última vez que você parou a sua agenda e dedicou uma hora para contemplar as maravilhas de Deus? Quando foi a última vez que você adorou a Deus sem pressa? Porque às vezes nós temos aquela pressa. Vamos orar aqui, vamos orar aqui rapidinho em nome de Jesus. Ó Deus, abençoe essa comida em nome de Jesus, amém. Ó Deus, abençoe essa janta em nome de Jesus, amém. Ó Deus, abençoe nossa viagem em nome de Jesus, amém. O que é isso, irmãos? Orar é contemplar a majestade de Deus. Você parar e você olhar para a sua casa, para a sua família. Oh Deus, obrigado, Pai, por essa esposa tão linda que eu não merecia, mas que o Senhor me deu. Oh Deus, obrigado por esses filhos tão obedientes que o Senhor me deu. Oh, se olhar para o seu marido, esse príncipe bonito que Deus te deu. Oh Deus, que homem lindo, que lindo que é esse meu marido, Pai. Obrigado pelo que o Senhor me deu. Oh irmãos, isso é bênção. Você olhar para o seu trabalho, olhar assim: oh Deus, obrigado que eu vou levantar amanhã 5 da manhã, Deus, para ir trabalhar nesse trabalho. Com alegria, foi Deus que te deu. Contemplar a majestade, a glória, a presença, a bondade de Deus para conosco. Nós precisamos disso. Qual foi a última vez que você se alegrou simplesmente por ser salvo? Por ser salvo. O salmista Davi, no Salmo 51, naquela situação de confissão de pecado, ele olha para si, que percebeu que o fato de ter pecado é que ele deixou de se alegrar na salvação, e ele ora então: Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Você se contentar porque você está salvo, você se alegrar porque você tem vida eterna, porque você não vai sofrer o fogo eterno daqueles que não conhecem a Deus, mas se alegrar porque você é salvo, porque alguém um dia morreu na cruz do Calvário para te dar salvação, e você olhar para você e dizer: Deus, eu não mereço, Pai, mas obrigado pela salvação. Obrigado, Deus, obrigado.
Certa vez, um lenhador desafiou outro lenhador para eles verem quem cortava mais lenha. O primeiro começou a trabalhar sem parar, freneticamente, sem descanso, loucamente. O segundo trabalhava forte, mas a cada hora ele dava uma pausa. Tinha um machado, dava uma hora, ele respirava, dava uma pausa. E no final do dia, o segundo havia cortado mais árvores do que o primeiro. O primeiro, então, exausto ali, esbaforido, ele então perguntou: como é que é possível? Eu trabalhei sem parar, e como é que você cortou mais lenha do que eu? Aí o segundo, tranquilo, não cansado: sim, você cortou sim, mas em cada pausa eu afiava o meu machado. Em cada pausa eu ia lá, afiava o machado, e quando eu voltava eu cortava mais lenha. Irmãos, isso me lembra que muitos cristãos estão trabalhando com machado cego. Eles trabalham demais e estão exaustos. E ouçam-me bem, essa aqui é a resposta do porquê que quando olhamos para fracassos na nossa vida, seja na vida pessoal, familiar e espiritual, é porque nós trabalhamos demais sem darmos uma pausa para afiarmos a nossa vida espiritual com Deus, para afiarmos a nossa dependência de Deus, para afiarmos a nossa confiança em Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus. Aí chegamos no final do ano, exausto, mas Deus, eu fui na igreja um monte de vezes, olha como é que está a minha vida. Você foi, você trabalhou, mas quantas vezes você parou para afiar a sua vida espiritual, a sua intimidade com Deus, a sua leitura da palavra, a sua vida de oração, a sua vida de comunhão? Você não parou, porque você não teve tempo. Por isso, em nome de Jesus, separe um tempo real, intencional, semanal, para você descansar em Deus. Eu preciso aprender isso também. A minha esposa e a minha família me diz: você está de férias, para de ficar pensando, para de ficar caçando coisa, porque às vezes a gente não para. E Deus está me dizendo e nos dizendo nessa noite: há um momento que você precisa parar e afiar o machado. Você olhar para o seu casamento, você olhar para a sua vida espiritual, você olhar para a sua vida pessoal, o que está faltando, e acertá-la e consertá-la. Em último lugar, eu termino com esse ponto: para vivermos na dependência de Deus, nós devemos confiar na eterna provisão de Deus. Confie na eterna provisão de Deus. Os versos finais do capítulo 16, 30 ao 35, quando chegamos aqui nesses versos, nós vemos Deus dando um passo além na sua pedagogia, porque Deus, ele tem lições para nos ensinar. Ele não apenas sustenta o povo diariamente com maná, mas ele estabelece um memorial, um testemunho visível, concreto, palpável da sua fidelidade. Moisés ordena que Arão coloque um vaso com um gomer de maná, ou seja, um punhado numa vasilha de maná, diante do Senhor, ou seja, na arca. Coloque isso ali, Arão. Para quê? Para que as futuras gerações vissem e soubessem: foi assim que Deus sustentou o povo no deserto. E mais uma vez, eu tomo nota dessa verdade. O maná que estragava em um dia, quando colocado diante do Senhor, ele não estraga. E Deus está ensinando algo para nós aqui nessa noite: que a sua provisão não é apenas momentânea,
A provisão de Deus é uma provisão histórica, contínua e eterna, memorável, memorável. O texto, ele termina dizendo que Israel, ele comeu maná por 40 anos. 40 anos. O deserto durou décadas. E a provisão de Deus, a fidelidade de Deus, durou todos os dias. Todos os dias, Deus sustentou o povo com maná. Com maná. Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso é graça de Deus. O pote de maná, aquele pote, era como um sermão silencioso. Todos que passavam ou que viam aquele pote podiam perguntar: o que é isso aí dentro? Aí eles iam dizer: esse é o maná que sustentou o povo durante 40 anos. Mas não estragava. Quando é feito em obediência, não estraga. Quando as relações são feitas em obediência, ela não estraga. Quando aquilo que fazemos é em obediência à ordem de Deus, não estraga. Quando aquilo que nós decidimos fazer é em obediência à ordem de Deus, não estraga. É isso que Deus está dizendo para nós. É isso que Deus está nos ensinando. O que Deus provê hoje será o mesmo Deus que vai prover amanhã. Sabe, meus irmãos, nós vivemos no momento onde tudo é registrado com celular. O celular registra fotos, vídeos, tem a famosa nuvem que você pode guardar, armazenar mais coisas ainda. Mas muitos cristãos ainda não sabem como armazenar na sua memória os feitos de Deus. Eles esquecem o que Deus já fez. A fidelidade de Deus. Israel, ele tinha um maná em um vaso guardado para lembrar da fidelidade de Deus. E nós? O que nós temos? Quantas vezes Deus já nos sustentou, já nos alimentou, já abriu portas, já curou, já proveu, já consolou, e esquecemos. E quando enfrentamos uma dificuldade, uma prova, seja ela qual for, esquecemos da fidelidade de Deus. Que o mesmo Deus que nos sustentou lá atrás é o mesmo que continua nos sustentando e também vai nos sustentar, conforme diz o autor aos Hebreus. O mesmo Deus de ontem é o mesmo hoje e o será para sempre. Ele não muda. Ele não muda. Ele não muda. Isso me lembra a história durante a Segunda Guerra Mundial. Um grupo de crianças órfãs foi levado para um abrigo. Mesmo com comida, mesmo com camas, mesmo com segurança, essas crianças não conseguiam dormir. Tinham traumas, pesadelos. A noite era um tormento só para cada uma daquelas crianças. Ela estava acostumada com a fome e com o medo. Então uma cuidadora percebeu algo. E ela então, numa das noites, pegou um pedaço de pão e entregou para cada uma daquelas crianças. Não para que elas comessem o pão, mas para que elas segurassem durante a noite. E pasmem, elas dormiram tranquilas durante toda a noite, segurando um pedacinho de pão, porque elas sabiam que no outro dia elas teriam que comer, elas teriam aquele pedacinho de pão. Aquela pequena porção de pão dava segurança àquelas crianças. Elas dormiam sabendo que haveria a provisão no outro dia. Irmãos, Deus não nos entrega mais um pedaço de pão. Ele nos entrega a sua promessa. Eu estarei com vocês. Eu vou sustentar vocês. Eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Podem dormir em paz, podem dormir tranquilos, podem dormir sossegados, porque eu quem sustento cada um de vocês, eu quem guardo cada um de vocês, eu quem protejo cada um de vocês. O guarda de Israel não dorme nem tosqueneja, ele está todos os dias velando sobre cada um de nós. A sua família é guardada. Olha, marido, dorme tranquilo, é Deus quem guarda a tua casa, é Deus quem guarda os teus filhos. Em nome de Jesus, creia nessa promessa, creia na provisão eterna de Deus. Ele não vai nos deixar faltar nada. Ele é o Deus da providência. Em nome de Jesus, reconheça essa fidelidade de Deus em todos os momentos da sua vida. Eu concluo dizendo o seguinte: quando olhamos para esse capítulo 16, tão precioso das Escrituras, nós somos chamados a viver uma vida marcada pela dependência de Deus, numa total dependência de Deus diariamente. Não duvide da provisão de Deus. O maná no deserto não foi apenas um alimento, foi um lembrete diário, vivo, real, visível, tangível, de que o Senhor é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel, de que Ele nunca falha, de que Ele cuida dos seus, de que Ele sustenta o seu povo, um dia de cada vez. Não fique preocupado com amanhã. A minha oração e meu desafio para você nessa noite é que possamos aprender com essa mensagem a confiar em Deus sem murmurar. Não murmure, irmãos, não reclame, porque a murmuração fecha os nossos olhos para a graça de Deus, mas a confiança, ela abre os nossos olhos para ver o tamanho, o poder do nosso Deus que faz milagres. Que possamos então confiar em Deus, na provisão dEle. Confie na provisão de Deus, porque Ele sabe exatamente do que nós precisamos antes de pedir. Ele sabe o que você precisa. Que possamos confiar e descansar em Deus. Descanse em Deus, em nome de Jesus. Descanse no Senhor. Ele não é apenas o Deus de ontem, Ele não é apenas o Deus de hoje, Ele é o Deus do amanhã. Eu não sei o que me reserva essa semana, eu não sei o que me reserva o final de 2025, eu tenho planos para 2026, mas eu não sei o que Deus tem reservado, mas eu creio na providência de Deus, que tudo está nas mãos dEle. E finalmente que possamos confiar em Deus para sempre, porque Ele não é apenas o Deus de ontem, Ele é o Deus de todo sempre a nossa vida. Confie em Deus e descansa em Deus, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Convido a igreja a ficar de pé nesse momento. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa noite tão especial na Tua casa. Muito obrigado por esse momento tão precioso de culto, de celebração ao Senhor, o nosso Deus, o nosso Cristo vivo. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de Te adorar. Obrigado pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra, que nos exorta e nos encoraja a depender do Senhor diariamente, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, os momentos em que murmuramos. Perdoa-nos, ó Deus, os momentos em que nós questionamos, os momentos em que duvidamos de que o Senhor pode fazer. Ajuda-nos a confiar no Senhor, a depender sempre do Senhor. Que a nossa vida seja vivida na total dependência diária do Senhor, Deus. Abençoe assim a nossa semana, ó Pai. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, e que o nosso coração se renda a Ti, hoje e para sempre, na certeza que nós dependemos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém, Pai.